4 pessoas morreram no fim de semana em acidentes nas rodovias federais aqui em Mato Grosso. Nós vamos voltar a falar ao vivo com José Porto, que traz as informações. Infelizmente, todo feriadão nós trazemos notícias como essa, né, Porto? Exatamente, Oliveira. Estamos de volta aqui no Cadeia para falar dessa situação de violência nas rodovias federais aqui em Mato Grosso. A gente lembra que Mato Grosso tem aí pouco mais de 5.000 quilômetros, né? Mas é uma malha viária bastante extensa de rodovias federais, né? Já visto o tamanho, né? A dimensão do nosso estado. E o que chama atenção, já no levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, Oliveira, é que dessas mortes foram 3 colisões frontais e uma lateral, ou seja, independente da condição de pista, a imprudência é que acaba sendo aí um fator determinante para essas mortes nas rodovias. E a gente está falando, inclusive, de profissionais que atuam na logística, Oliveira, no transporte, né? A gente teve 2 acidentes na região oeste de Mato Grosso, na BR-174, né, que é a ligação de Mato Grosso para o norte do país, especificamente com Rondônia. A gente teve um acidente, uma colisão frontal com morte em Pontes Lacerda, depois um outro também na altura do município de Conquista do Oeste. Aí a gente vem para cá, para o eixo da 163. Tivemos mais uma morte de uma colisão lateral entre 2 carretas na BR-163, né, infelizmente já batizada, conhecida como o Corredor da Morte, e nessa altura, na altura do quilômetro 208, em Diamantino, Oliveira, onde tem um alto índice de acidente, né? Ou seja, o motorista da carreta acabou morto, bateu numa lateral, um caminhão que estava com uma carga dimensionada, né? A vítima desse acidente, olha só, um jovem profissional do volante de apenas 24 anos, o Wellington Alves Oliveira, conduzia a carreta que estava carregada com soja, bateu na lateral de outra carreta, né, de outro caminhão que transportava um equipamento justamente do setor elétrico, possivelmente um grande gerador de equipamentos para a rede elétrica da região, né? Nós tivemos uma outra morte também envolvendo, no caso aí, mais um caminhão, né, de grande porte, uma carreta, e dessa vez com um veículo de passeio, que foi aqui no perímetro urbano já de Cuiabá. Isso na BR-070, a rodovia dos imigrantes, que é outro trecho também da morte já conhecido aqui na Baixada Cuiabana, envolvendo, né, um trecho de Cuiabá, como também de Várzea Grande, Oliveira. Essa situação absurda, né? A vítima dessa vez foi João Paulo Amorim Araújo, de 39 anos de idade, que teria invadido uma pista contrária e o caminhoneiro não teve como retirar o caminhão, tentou ainda, mas a lateral do caminhão acabou pegando esse veículo e simplesmente, né, ficou destruído o Fiat Uno, com a morte instantânea desse condutor e que ficou preso às ferragens também. Oliveira, o feriado continua ainda, né? Nós estamos aí para muita gente, quase que uma mini férias, né? São essas imagens aí do Fiat Uno, né, desse acidente aqui no perímetro urbano, ou seja, olha a situação desse carro, o eixo, né, saiu, né, ficou ali totalmente destruído o veículo e com a morte desse homem, João Paulo Amorim, de 39 anos. Nós estamos aqui com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Michael Freida, para a gente analisar um pouco essa história, Oliveira, porque é imprudência, é a condição de pista. Nós temos aí um trecho aqui urbano da 070, né, rodovia dos imigrantes, que é uma grande promessa de duplicação. Enquanto isso não acontece, a gente vê aí, né, uma escalada cada vez maior da violência no trânsito nesse trecho aqui entre Cuiabá e Várzea Grande, sem contar o 63, né, que é a rodovia das tragédias. Inspetor, a gente está rodando as imagens aí dessas tragédias, desses acidentes, né? E eu citei aqui, já nesse levantamento que a PRF fez, da questão das colisões, né? O que acontece? É falta de atenção, é imprudência mesmo, porque existe aquela história, né? A gente tem um dano material muito grande, a gente tem a perda de 4 vidas, que é um valor irreparável, e isso infelizmente virou rotina em algumas rodovias. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Oliveira, a todos que nos acompanham. De fato, presenciamos esse final de semana, mais um final de semana bastante violento no trânsito. Como você bem disse, 4 dos acidentes que causaram óbito, 3 foram colisões frontais, né? Existem vários aspectos a serem analisados, as equipes ainda vão realizar o laudo pericial.
Mas quando a gente fala em colisão frontal, né, via de regra, alguém está trafegando na pista contrária, trafegando na contramão. Então isso pode ser uma tentativa de ultrapassagem, pode ser um mau súbito do condutor, ele pode ter perdido o controle, podia estar embriagado e estar com os reflexos ruins, invadiu a pista. Então são vários fatores e a maioria deles se concentram na atitude do condutor. Então a gente sempre relembra a necessidade do condutor ser prudente, do condutor respeitar as regras de trânsito, respeitar a sinalização e também cuidar de si mesmo, né? A gente, inclusive, vale aqui ressaltar, dia 30 de novembro a PRF vai fazer uma ação em todo o Brasil, em todas as unidades, um comando de saúde para aferir pressão de caminhoneiros, para tirar algumas outras medidas de saúde, justamente para tentar mitigar essa questão do mal de saúde gerar um acidente de trânsito. Mas, via de regra, a prudência é o fator principal. Os condutores precisam ter consciência de que o trânsito é violento e dirigir com mais prudência. A gente sabe que aqui, né, são levantamentos da própria PRF, inspetor, me corrija se estiver em ato falho quanto a isso, mas me parece que são mais de 20 mil caminhões por dia que passam aqui nessa zona urbana de Cuiabá e Várzea Grande, porque a gente tem aí, né, uma ligação das regiões de produção do país, de maior produção, ou seja, é um trânsito muito grande de caminhões, de veículos de carga e, como o senhor bem disse, a gente vem acompanhando cada vez mais e é um segmento de profissionais que tem sérios problemas de saúde, né? Sim, vale a pena ressaltar, no site da própria Rota do Oeste, que tem a concessão de grande parte da 163, eles estimam lá que a média diária de circulação é de 70 mil veículos. 70 mil, 3 vezes mais do que estou colocando aqui, ou seja, é muito mais. Isso, e desses 70 mil, uma média de 46 mil aproximadamente são veículos pesados, né? Como você bem disse, é uma profissão extremamente importante, é o que mantém a logística do nosso país, entrega de produtos, alimentos, remédios, né? Então, eles são essenciais. E, infelizmente, a infraestrutura viária em muitos lugares não ajuda, a exemplo da BR-163, né, agora em processo de duplicação, né, a gente torce para que com a duplicação esse cenário melhore, mas hoje a gente tem grande parte da via de pista simples, sem acostamento, com declives nas laterais da pista, então não tem para onde o motorista ir. Numa eventual situação ele não tem nem para onde desviar o seu veículo. Se ele sair da pista ele vai tombar com certeza, porque esse declive aí que o senhor coloca, tem locais que passam de 20 centímetros. Com certeza, até mais. Tem locais que dá mais de 1 metro. A gente falando quando sai do asfalto para a lateral da pista mesmo. Então, a famosa caixa da pista ali, né? Isso. Então, quando o motorista profissional com seu veículo pesado, ele precisa fazer alguma coisa, ele vai evitar ao máximo sair, porque ele sabe que se ele sair, ele vai tombar. Então, ele tenta segurar ali até o último momento, né? A exemplo desse acidente da 163, né? A gente estava falando de uma carga superdimensionada. Documentação toda ok, a PRF faz a fiscalização desse tipo de veículo, desse tipo de transporte, então eles Só traduzindo, inspetor, uma carga superdimensionada, ela é um pouco mais larga, digamos assim, a carroceria do caminhão com equipamento. Isso, ela vai ultrapassar as dimensões do veículo. Então, via de regra, a carga tem que estar dentro da dimensão do veículo, não pode ter nada sobrando. Quando ela passa, a gente está falando de uma carga superdimensionada. Até 5 metros, essa carga não precisa de escolta da PRF, só os batedores privados mesmo ali. A carga estava ok, documentação ok, autorização estava ok, eles tinham os batedores, mas é uma carga que excede. Então, quando a gente fala de uma BR-163, que já é uma pista simples, estreita e sem acostamento, todos precisam trafegar com mais atenção, porque você vai lidar com essas cargas. A gente tem o norte do estado crescendo, né, uma expansão muito grande, então, direto, cargas dimensionadas sendo levadas para lá, usinas hidrelétricas, silos de produção agrícola. Então, quem trafega nessa rodovia precisa ter um cuidado maior, às vezes trafegar até numa velocidade menor do que a via exige, para ter tempo de reação e evitar esse tipo de situação. Bom, só um alerta, tem muita gente voltando para casa, para a gente encerrar a participação do senhor aqui, muito cuidado nas rodovias, né, para a gente tentar reduzir o número de acidentes. Já são 4 mortes, né, já é muita tragédia para um único final de semana. Sim, só ressaltar rapidamente, né, se beber, não dirija, utilize o cinto de segurança, crianças na cadeirinha, assento de elevação ou no bebê conforto, respeite as regras de sinalização, não exceda a velocidade e viaje tranquilamente, programe a sua viagem para não precisar viajar correndo com pressa e acabar aí cometendo uma imprudência e perdendo a vida ou perdendo a vida dos seus familiares. Se precisar da PRF? 191, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigado, inspetor Michael Freida, bom trabalho para vocês. É isso, Oliveira, ou seja, o alerta aí, infelizmente, né, final de semana violento, sangrento nas rodovias federais em Mato Grosso, e fica aí o alerta e o apelo da Polícia Rodoviária Federal e de todos nós para a gente reduzir essa violência no trânsito. Voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Porto. Obrigado aí ao Marco Freida, o pessoal da PRF aí que continua trabalhando. E começou a chover de novo, então você tem que redobrar a atenção com a pista molhada, né, gente? Tem